guys, good morning, how are you? Como é que vocês estão? I hope you're great, espero que estejam todos bem. Pessoal, ontem eu coloquei essa imagem para que vocês fizessem essas anotações no caderno. É importante. Quem ainda não fez pode fazer, tá? Hoje eu vou dar uma explicada assim no tempo verbal. Eu coloquei um vídeo ontem também falando sobre isso. E a primeira atividade, tá? A gente vai ter um tempo para fazer e também tirar dúvida na escola. Então vocês têm aqui, ó, past simple and the present perfect. Past simple é o passado simples. Present perfect é esse tempo verbal que a gente já tá vendo há algum tempo, que é o presente perfeito. Qual a diferença dos dois tempos? Eles são bastante usados. O simple past. Como que eu sei que uma ação está no passado simples? O meu tempo é terminado, determinado, definido, ou seja, as ações aconteceram no passado e foram finalizadas. O que importa para mim no simple past é o tempo em que elas ocorreram. Então eu vou ter advérbios de tempo ou expressões que vocês estão vendo aqui, ó. Yesterday, que é o ontem, last week, semana passada, last month, mês passado, last year, ano passado, between, e uma data, entre os anos tais, tá? Então são expressões do uso do simple past, ok? Então aqui vocês têm alguns exemplos. E como eu formo o passado simples? Acréscimo de ed aos verbos regulares, ou terceira coluna da lista de verbos, segunda coluna, desculpa, da lista de verbos irregulares. Tá aqui, ó. Então o simple past, eu tenho a segunda coluna da lista de verbos, a segunda e não a terceira, e o acréscimo de ed aos verbos regulares. Então é um tempo determinado no passado. Quando eu faço o interrogativo, eu uso did antes do sujeito. Quando eu nego, eu uso o didn't, ok? Então aqui vocês têm algumas frases. We lived in Japan from 1995 to 1998. Nós viajamos, moramos no Japão, do ano tal ao ano tal. Então tem um tempo específico. I saw the Eiffel Tower in 2007. Não, eu vi a Torre Eiffel em 2007. Está especificado que tempo aconteceu. E para indicar então ações terminadas ou acabadas, first he read the book and then he read the book and then he watched the movie. Primeiro ele leu o livro e depois ele assistiu ao filme. Então tempo determinado. Present perfect, que a gente viu várias semanas, vários meses, 2 bimestres. Eu formo com o have ou has, que é o auxiliar do tempo, mais o verbo de ação com acréscimo de ed ou a terceira coluna da lista de verbos irregulares. Tá? Então, no present perfect, o tempo é indeterminado e a ênfase é na ação, naquilo que eu estou fazendo. No caso, comecei e continuo, porque o tempo é inacabado, o tempo é indefinido, é uma experiência ou resultado, ok? Então aqui vocês têm algumas frases. I've worked as a teacher since 2011. Então eu trabalho como professora desde 2011, então a ação começou lá e continua. I have seen the Eiffel Tower. Eu vi a Torre Eiffel. Ok? Eu apenas vi, não falo o tempo, então o tempo é indefinido. E experiências ou resultados, she has already watched this movie 3 times. Ela já assistiu a este filme 3 vezes. 3 vezes, eu falo a quantidade de vezes, mas é um tempo mais indefinido, ou é uma experiência, um resultado de uma ação. Então, os advérbios para o present perfect, a gente já viu alguns também, na outra atividade. E agora aqui nós temos o today, que é o hoje, this week, essa semana, this month, este mês, this year, este ano, since January 2018, desde janeiro de 2018.
Então eu tenho um ponto de início. Lembra que o since a gente já viu é um ponto de início no passado, né? Aí nós vimos também o for, already, né? Que a gente viu lá na outra. São todas as expressões ou advérbios de tempo. Ok, então a atividade que vocês vão realizar, né? Que é essa aqui. Vamos ver o primeiro exercício. Vocês vão completar ou com a palavra past simple ou com present perfect esta frase aqui. E vocês têm um exemplo. O que vem aqui? Simple past ou present perfect? We normally use the when we want to talk about something will happen in the past, but is relevant now. Often we use words like just, already, not yet in the sentence. Então aqui, ó, pay attention. Nós normalmente usamos este tempo, passado simples ou presente perfeito, para falar sobre algo ou algo que aconteceu no passado, mas é relevante agora, né? Então aqui, se é relevante agora, o tempo não é definido, começou e continua, a experiência, tá? Nós normalmente usamos as palavras just, que a gente já viu, a ação acabou de ser feita, already, que é o já, o yet, que é o ainda, não são todos advérbios do present perfect, ok? We also use, nós também usamos, to talk about an impressive time in the past, but as soon as we become precise, we what to the. Então aqui, ó, nós também usamos palavras, nós também usamos o present perfect ou past simple para falar sobre um tempo impreciso, indefinido no passado, tá? Então, o que eu tenho aqui? Present perfect de novo. Mas, logo, nós começamos, mas logo que nós tornamos preciso o tempo, nós vamos usar past simple, porque aí o tempo já está mais preciso, exato e determinado, ok? Então, olha aqui o exemplo. I haven't spoken to Luke yet, but I've already informed Brian, né? Eu ainda não falei com o Luke, mas já informei o Brian, ok? Então, attention. I never been to Australia. Eu nunca estive na Austrália. Have you ever been there? Você já esteve lá? Yes, I have. I went in 2018. Sim, eu fui em 2008. Então, essa última aqui, ó, eu tenho passado simples porque apareceu a data. E aqui em cima o tempo, né, era impreciso, não apareceu. E aqui embaixo vocês vão completar com o verbo do parênteses. Só que eu vou observar, né, gente, se tem expressão de tempo passado simples ou se tem expressão de tempo present perfect. Se for passado simples, segunda coluna da lista de verbos irregulares, como é o caso da primeira, ó, não tem have, não tem had, ou has. Agora, se eu tiver expressões de tempo de present perfect, eu preciso do have ou has, mais o verbo do parênteses aqui, tá? Então, pay attention se vocês forem fazer essa. Mas, por enquanto, façam só a primeira e deixem a segunda para uma próxima aula, ok? See you guys. Kisses. Bye, bye.